Nessa mesa de encerramento, que também será a mesa do lançamento dos livros de Genuíno, com a presença do nosso editor, Sávio Cotter, a quem eu convido para se juntar a nós. O Sávio Cotter é o editor que tem publicado essa coleção, A Voz das Vítimas do Lawfare. Eu quero convidar também para compor essa mesa o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, que vai fazer uma saudação para nós e é um companheiro que está aqui se juntando nessa luta da resistência contra o lawfare, com disposição de enfrentar esse problema, atuando num lugar que é de especial importância para nós, que é o parlamento. Muitas falas aqui se referiram às questões legais que propiciam essa guerra contra a democracia no nosso país, das leis que foram introjetadas no nosso ordenamento brasileiro para operar essa guerra e da necessidade de fazer outras leis que nos protejam. Então, ele vai deixar uma mensagem para nós. Nós contávamos nessa mesa também com as presenças do senador Rogério Carvalho, que ainda está confirmado para vir, mas que acabou de me mandar uma mensagem dizendo que foi convocado ao plenário para uma votação. Eu imagino que a vida de vocês deva ser assim mesmo, né? Quando as coisas acontecem dentro do próprio Congresso, vocês vão de um lado para outro, voltam e conseguem cumprir todos os compromissos. A Érica Cocai também tinha se comprometido a vir, mas eu não sei nem como é que conseguem colocar tantos compromissos dentro de uma agenda. Nós temos aqui também o jornalista Miguel do Rosário, a quem eu convido para vir aqui. Agora, a Amanda estava dizendo que eu dei uma missão difícil para ela de coordenar uma mesa em que estavam prefeitos e governadores, e ela tinha alguma dificuldade para poder controlar o tempo. Essa mesa aqui vai ser com um tempo mais curtinho ainda. Os jornalistas e os editores, e o Sávio e o Miguel do Rosário. O Miguel do Rosário escreve coisas lindas, ele está apoiando a nossa luta, né? Tem lá o site dele, o Cafezinho, mas ele vai falar um pouquinho aqui sobre o livro dele e depois a gente lê o resto, porque vai ser anunciar os livros que estão lançando e aí a gente encerra a mesa. Eu não sei se o Genuíno vai voltar para falar sobre o livro dele, mas se não for, ele vai estar à mesa lá fora dando autógrafos. Eu trouxe também um livro que conta a história do Pisolato, queria convidá-lo para vir aqui, se juntar a nós. E eu vou passar a palavra para o deputado, agradecendo muito você ter vindo aqui se juntar a nós nesse dia tão importante. Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite a todas. Uma alegria muito grande estar aqui, Vossa Excelência, autores dos livros, com os expositores que me antecederam, e parabenizar a rede Lawfare Nunca Mais, que não sou vítima de lawfare ainda, porque tenho foro, porque a organização criminosa institucional que se formou em Mato Grosso não me coloca nos inquéritos que eles tentam pegar o prefeito de Cuiabá, que meu pai é prefeito Emanuel Pinheiro, porque senão eles perdem o controle do processo, porque o foro subiria todo o processo aqui para Brasília. Então, o trabalho que vocês fazem é uma semente que, se regada, vai gerar muito fruto, não tenho dúvida disso. E gostaria de aproveitar que o senador Rogério Carvalho não veio fazer uma pequena reflexão em relação ao processo penal brasileiro. Porque eu, como cristão que sou, e aqui respeitando todas as diferenças de crença, enxergando a história de Jesus como um prisioneiro político também. Aqui não quero comparar as vítimas, o caráter moral de cada um, mas fazendo uma análise histórica do processo. Jesus foi um homem que foi condenado pelo lawfare da época, ainda com um duplo grau de jurisdição, porque foi condenado pelo Sinédrio com Caifás, depois para Herodes, que não quis, depois ele se mandou o processo dele para Pilatos, que lavou as mãos, mas por fim o condenou porque não houve um processo justo, houve toda uma escolha pré-determinada dos instrumentos e da vítima que estaria ali a ser condenada adiante. O que eu quero dizer, para ilustrar rapidamente com essa história sobre Jesus, é justamente em relação ao processo penal brasileiro, que tem como seus princípios basilares, que nós vamos trabalhar isso na reforma do Código de Processo Penal, o princípio da busca da verdade real dos fatos. E
nós estamos invertendo a ordem e a função do processo penal brasileiro, porque só pode haver busca real dos fatos, e chegar à verdade real dos fatos, se a gente tiver um segmento, uma conduta estrita ao processo penal, aos procedimentos, o que determina a legislação, porque é somente assim que a gente pode chegar à verdade real, sob pena de nós cairmos nas entrelinhas do que parece ser revestido de caráter legal, mas que não é, como foi o golpe sobre o presidente Dilma, como foi a prisão do presidente Lula, como foi a realidade de vários dos companheiros e companheiras que estão passando aqui hoje. Eu dou um exemplo muito claro, e gosto de dizer, e já vou encerrar, agradecendo a generosidade do tempo, que o processo penal brasileiro, a grande parte, o grande estrago que ele faz na vida das pessoas, ele está ainda ali no inquérito policial. Porque o inquérito policial, quando orquestrado juntamente ao Poder Judiciário e à imprensa, ele é capaz de fazer um massacre, primeiro ponto, a partir do indiciamento. Eu sou contra o indiciamento, porque a polícia faz a investigação, faz o relatório, indicia para que o promotor de justiça possa oferecer a denúncia e o juiz receber. O fato do mero indiciamento por si só já causa um estrago gigante, porque a partir dali você nunca mais tem a conduta que você teve até minutos antes desse indiciamento. Pós o indiciamento, você tem o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Pós o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, tem o recebimento da denúncia para aí se tornar réu. Você pode até obter a absolvição judicial, mas você nunca mais vai ter a absolvição da sua história, do seu passado e do seu pregresso. Então, isso tudo é uma forma de a gente entender que a luta não deve ser só política, mas também cultural, no sentido de que temos que adentrar o pensamento das universidades e instituições, porque eles assim o fizeram. Aqueles que apoiam a instrumentalização dos poderes constituídos fazem dessa forma. Dominaram a cultura, os meios de comunicação de uma forma que dá a impressão de legitimidade, que é o que dá a característica do lawfare, que é essa legitimidade, esse ar de estar agindo de acordo com as leis e que aquele que é a vítima parece ser o real culpado. Então, uma das grandes reformas que nós temos que trabalhar para que a gente possa cumprir o espírito constitucional que José Genuíno e tantos outros trabalharam em 1988 é uma reforma do Código de Processo Penal que possa garantir os instrumentos, procedimentos necessários para que nós possamos, dentro do devido processo legal, dentro do contraditório da ampla defesa, nós possamos chegar à verdade real a partir do segmento, do procedimento e do processo, que é a forma de se limitar às arbitrariedades de magistrados, de promotores, que sempre, 99% das vezes, tem um interesse de vantagem econômica por trás. Nunca devemos cair nessa história de injustiça ou de que querem cumprir com o seu papel constitucional, não. Sempre tem uma vantagem. É um cargo para desembargador, é uma sociedade oculta que está por trás. Isso faz parte da natureza humana. E se não tivermos associações, institutos como o Lawfare Nunca Mais, será muito difícil, até mesmo o Congresso Nacional, os professores, os juristas, os doutrinadores do direito contemporâneo brasileiro possam chamar atenção para essa realidade. E eu, como filho de uma vítima, que talvez eu acho que sofre até mais do que a vítima, que a família, eu tenho certeza que todos aqui que eu vi se emocionando, eu acho que não é tanto nem pelo sofrimento pelo qual passou, mas pelo qual os familiares passaram, pelo qual os filhos que viram tudo acontecer, pelo quais os irmãos, a mãe de 80, 90 anos de idade, a tia que está acompanhando de longe sofrendo. Então, e eu acho uma das formas mais cruéis, porque é uma forma covarde, é uma forma de ação por meio de subterfúgios, calado, sem fazer enfrentamento cara a cara, como político que vai para a rua, pede o voto, vai para o debate. É totalmente uma forma de covardia institucionalizada. Então, eu me coloco aqui enquanto vice-líder do presidente Lula também na Câmara dos Deputados, à disposição da associação para tudo que a gente possa atuar na mudança, na reforma da legislação brasileira, para que a gente possa ter as garantias fundamentais e os direitos individuais mais assegurados. Pode ter certeza que estaremos trabalhando junto com vocês. Parabéns e vida longa, muito sucesso à associação, e se Deus quiser, Lawfare Nunca Mais. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Pode sim. Muito obrigada por ter vindo e muito obrigada por seu trabalho como vice-líder. Eu sei que aqui se inicia uma parceria e agora o gabinete do deputado Emanuel faz parte da rede Lawfare Nunca Mais. Eu vou passar a palavra para o Genuíno, não, para o Pisolato. Pisolato,
1 minuto para você apresentar o seu livro. Todo mundo vai ter 1 minuto e a Amanda 2. Melhor seria eu passar para o salve e depois dizer tenho dito. Olha, o livro a gente editou, trabalhou junto com o Salve, a esse, Verdades Incômodas. O propósito do livro era, primeiro, perenizar para que nesse período de narrativas fáceis e que a cada dia os fatos mudem, a gente acaba simplesmente evaporando. O livro é algo que pereniza. Desde os pergaminhos do Mar Morto, a história pode ser resgatada e é também um sinal para os algozes de que eles não passarão. Esse era o propósito. O segundo propósito era mostrar de que a minha condenação, o meu envolvimento não era obra nem do Espírito Santo, nem do Papai Noel, e que não era uma questão isolato. Era um projeto que estava se atacando. Se outro tivesse no meu lugar, fazendo aquela mesma função, ele seria atingido. De que não adianta se fazer de vítima, porque existe um projeto muito maior por trás disso, que a gente pode resgatar na história da humanidade. Por isso, a gente usou o subtítulo O Mensalão como tubo de ensaio do Lofer. O que eles queriam era destruir a base energética do Brasil, que o Brasil é o país com maior potencial de energia reciclável, e energia é progresso, desenvolvimento, evolução. Eles queriam minar a base financeira de médio e longo prazo, e eles queriam minar a sabedoria e a ciência. Esse é o tripé que constrói a humanidade. E eles atingiram isso. Não é à toa que foi Petrobras, Eletrobras, foi BNDES, Fundo de Pensão, foram as universidades. Então, é uma guerra, e é contra essa guerra que a gente está tentando sobreviver. E em guerra não há clemência, não há humanidade. Todas as formas de crueldade eles usam, até a última resistência, por isso que atingiram, inclusive, a Andréia. E eles atuam, só para concluir, que eu já estourei vários minutos, eles atuam de uma forma muito bem organizada. Não sejamos ingênuos. O STF foi o quê? Foi o laboratório no Vaticano para saber se precisava de fatos ou se bastavam narrativas. O dinheiro público da Visanet, que não existia, é o mesmo apartamento do Lula que estava no nome da OAS. Não precisava mais ter fatos, bastava ter narrativas. Isso já era suficiente. A gente condena primeiro pela mídia e depois o juiz só assina. É assim que eles agem. E depois que o Vaticano concluiu a tarefa, a gente pode terceirizar para Curitiba, para o Moro, pode terceirizar para o Wadisley aqui em Brasília, para o Bretas no Rio, lá no Mato Grosso e assim por diante, porque daí segue a cartilha. Tem métodos, tem organograma, tem protocolo, e isso é a guerra do lawfare. Como diz o Salvo Cotter, se a gente não vencer o lawfare, ele nos vencerá. Então esse é o livro, é uma tentativa de contribuir para que a história não se repita sob a forma de farsa. Obrigado. Boa noite para todos. Eu sou Miguel do Rosário, editor do portal O Cafezinho.
sou âncora também de um programa, um podcast no YouTube, Jornal da Fórum, de segunda a sexta. Eu estou fazendo a cobertura aqui do evento, vocês podem acompanhar algumas entrevistas que eu já fiz no Twitter, no X, que eu estou fazendo direto lá. É o Cafezinho, @o Cafezinho. Eu estou lançando esse livro aqui, Lula, liberal, social-democrata ou revolucionário. O título é uma provocação e são ensaios sobre conjuntura política brasileira. Eu sou jornalista político, blogueiro político há 20 anos. Meu primeiro blog foi criado em 2004 e eu me envolvi com o Lawfare desde o início, porque em 2004 o que me motivou a ser um blogueiro político, sou um dos primeiros blogueiros políticos independentes no país, foi justamente o Lawfare que eu percebia se desenhando contra o governo Lula, contra o presidente Lula, contra o grupo político. Aquilo, meu faro, percebia que havia muita injustiça naquilo tudo. Eu via que era um massacre midiático diário. Naquela época não havia blogs, não havia portais independentes quase. Estava começando, os únicos blogs que tinham eram de direita. Então eu via que era uma guerra profundamente assimétrica e aquilo, de certa forma, me senti convocado para participar. Eram tempos muito difíceis, a gente escrevia e a gente não sabia quantas pessoas liam, era muita pouca audiência que a gente tinha naquela época, mas aos poucos eu fui ganhando audiência e as poucas pessoas que liam entendiam a importância do contraponto que a gente oferecia. Mas foi o Lawfare, foi por entender que a maneira como as elites econômicas e políticas brasileiras, naquele momento, elas entenderam que a estratégia para derrubar, para colocar toda uma história de joelhos, todo um grupo político que tinha uma história de joelhos, era através da manipulação da justiça e o uso da mídia. Então, como jornalista, eu me senti convocado e comecei a escrever. Eram as armas que eu tinha. Eu trabalhava sempre de forma muito solitária. E eu acho que, agora, só uma observação sobre esse evento aqui, que eu acho muito importante. Tem um componente aqui que tem uma capacidade gigantesca de provocar reações, que é o aspecto humano. Quando o Lawfare ele se desata, quando ele ataca as pessoas, o impacto humano é muito grande. Isso aí tem um potencial de mobilizar as pessoas, que muitas vezes nós que temos uma cabeça muito política, a gente acaba tendendo a falar muito nas ameaças à democracia, as ameaças à soberania, mas o que mais mobiliza e emociona as pessoas são os dramas pessoais, são a dor, a angústia que provoca nas pessoas que são massacradas por essa máquina midiática que destrói a reputação. Então, inclusive, eu lembro quando eu conversava com o Pisolato, que a gente conversava durante horas na casa dele para tentar entender e tentar fazer um contraponto àquele massacre todo. Eu lembro que eu falava para o Pisolato, essa questão humana é por onde a gente também vai encontrar um fio para quebrar essa resistência, porque as pessoas vão se identificar, a angústia, a dor provoca identificação. Então, eu acho que é um instrumento que a gente tem de mostrar. Esse grupo é muito importante porque ele reúne depoimentos que podem criar uma contranarrativa para a gente vencer esse monstro e evitar que isso ocorra outra vez. A gente está numa maré de algumas vitórias pontuais, mas a gente ainda, como eu conversei com o Ricardo Coutinho, é preciso que essas vitórias se transformem em respostas institucionais, consolidadas, perenes, para que a gente dê segurança jurídica ao nosso país, aos indivíduos, às lideranças políticas, para que elas possam voltar a lutar por um país melhor. Fiquei também muito emocionado com o depoimento da prefeita de Conde, do trabalho que ela teve, e de repente tudo aquilo ruiu em função de um esquema, de uma conspiração diabólica, digamos assim, para derrubar o trabalho dela.
E isso é muito ruim. E a gente pode vencer isso com o nosso trabalho, com a nossa união, com a nossa organização. Então, parabéns aí a todos vocês. O livro está lá fora, Lula. E aqui a minha cobertura está no Twitter, o Cafezinho. Obrigado. Bom, digamos assim, o meu ofício é da escrita, não é da fala, então né, já vou me desculpando aqui. Gostaria de fazer um longo elogio aqui à rede, né? Pelo tempo não vai ser possível, mas pelo menos citar aqui a Cleide, a Sandra, a grande Andréia, o Pisolato, a Isabel, né? Eu acho que são assim os pilares dessa rede. Eu acompanho a rede desde o começo, confesso que no começo eu estava bastante incrédulo, né? Tem uma história a esse respeito. Não, né, talvez até por machismo, talvez, achando que essas meninas não vão tão longe assim como elas estão pensando. E elas mostraram que eu estava muito enganado e fico feliz de estar enganado. Bem, eu acho que foi a Amanda que me falou hoje aqui que hoje é o dia do ex. Né? Nós temos o Genuíno aqui, o ex-deputado, nós temos o Leonardo, nós temos a Márcia, né, os ex-prefeitos, nós temos aqui os ex-governadores, né, o Agnello, o Ricardo, nós temos o ex-diretor do Banco do Brasil, e, enfim, também componente lá de outros órgãos que participou. E esse pessoal não é ex por acaso, né? E lembrando que são pessoas que são ex na plenitude da sua força biológica e intelectual. Né? São pessoas que tinham tudo para estar contribuindo. São essas mais que as outras poderiam estar contribuindo. Né? O Genuíno, a falta que faz, como já foi citado aqui, enfim, na Câmara, assim como a Márcia na Prefeitura, e assim por diante, todos nós. Né? E esse pessoal não é por outra razão, é porque são excepcionais, é porque são espetaculares, né? Não é porque são ex-capazes, né? Eles não deixaram de ser capazes, são ainda mais capazes. E, assim, como, digamos, a minha maior expertise, digamos assim, com literatura antiga, eu queria abordar o tema da justiça a partir da literatura. A primeira coisa que a gente precisa entender, eu acho que a justiça ela é instituída por uma classe. Então, a gente está dentro de uma luta de classes. E a justiça ela é instituída por uma classe, a classe alta, a classe do poder. E quem institui, destitui também. É esse que mantém o poder de destituir. Então, eu acho que quando a gente está falando de justiça, a gente não pode perder isso de vista. Tá? E quando você pega o texto mais antigo da literatura ocidental que chegou até a gente, que se chama O Trabalho e os Dias, do Hesíodo, ele abre o livro, são umas 2 páginas, as primeiras do livro, exatamente para reclamar da falta de justiça. Então, esse é um texto de aproximadamente 3.000 anos atrás. Então, para ver como esse tema é atual, mas também é muito antigo. Mas a literatura antiga também, ela inclusive aponta uma possível saída. No canto 18 da Odisseia, existe um julgamento, que tem, na verdade, sendo desenhado, um julgamento em que vários juízes dão a sentença e o povo escolhe a melhor sentença. Parece que tem ali uma tentativa de, digamos assim, democratização da justiça. Não sei até que ponto isso seria viável ou não, né? Então, o deputado aqui já fez um alinhamento, né, dos nossos ex que estão aqui hoje com a figura de Jesus. Eu acho muito apropriado, porque tem muito a ver. Jesus era um revolucionário que chega falando em igualdade, em amor. Isso desestabiliza as elites. E eu acho que nós temos um outro personagem que vem através da literatura filosófica, que é o Sócrates, né? O Sócrates é outra figura que
também começa a falar mais do que convém à sociedade e acaba tendo que, digamos, o seu lawfare à moda grega, né? Então, voltando a falar dessas pessoas, eu fico muito chocado, assim, eu fui muito chocado com essas histórias, porque também eu tinha uma referência, aos 8 anos de idade, os mais jovens nem sabem o que é isso, eu ouvi uma radionovela que narrava a Paixão de Cristo. Né? E eu não tinha, né, ligação religiosa com aquilo, mas percebia, era clara a injustiça, né? Aquela injustiça que se fez contra Cristo. E essa injustiça eu vejo contra vocês, né? E especialmente no caso do Pisolato, eu fiquei muito tocado com isso. Eu fiz esse livro meio quase como ajudei a fazer o livro, né? Como uma resposta a esse tipo de sentimento. Mas aí, não só o Pisolato, a gente também está fazendo essa série de livros aqui, chama Lawfare Nunca Mais, A Voz das Vítimas. Né? Nós temos aqui 8 relatos, né, contundentes, de pessoas diversas, de situações, de casos totalmente distintos, tá? De casos de lawfare, né? Tem desde o Luiz Nassif ao Genuíno, enfim, tem vários personagens. E o volume 2 desse livro já está no site da editora. Se até se puder já ir adquirindo, ajuda a gente. Onde vai ter mais depoimentos, e a gente pretende levar esse projeto até que todo mundo que queira tenha falado. Está o Agnello também no livro. Todo mundo que tem uma história de lawfare para contar vai ter espaço, quer dizer, a gente pretende pelo menos ter fôlego para isso, para levar para frente. Por fim, eu só quero dizer que eu cometi uma falha irreparável, eu não trouxe o livro da Márcia, que é sobre a Calvário, né? Um dos livros até mais emocionantes, envolventes, como vocês viram pela história que ela contou aqui. E por uma falha pessoal minha, esse livro não está aqui enfim, não tá sendo oferecido hoje aqui, mas está no site da editora. Recomendo fortemente também que vocês conheçam mais de perto, né? Porque o livro tem essa coisa de poder entrar mais no detalhe da história da Márcia, né? E por fim, eu acho que o Genuíno também podia falar da Constituinte. Genuíno, o que você acha? Desculpa se eu quebrei. Olha, eu queria apenas fazer um registro, viu, pessoal? Está aqui conosco o Luiz Felipe Miguel, professor da UNB. Ele, inclusive, ele faz o prefácio do livro sobre a Constituinte. Nos honrou com esse prefácio e ele está aqui, portanto, com a presença dele muito significativa. Eu estava conversando com ele, um companheiro que, quando a gente sugeriu ele fazer o prefácio, tanto eu como a Andréia, ele de pronto fez esse prefácio. Eu queria registrar, viu, Luiz Felipe, a tua presença aqui, agradecer a tua presença e dizer que esse livro circulou o dia todo, né? Desde manhã até agora, muita gente adquiriu, e é uma contribuição que a gente está dando para debater o processo constituinte. Eu vivi intensamente esse processo, foi um momento singular na história do Brasil. Esse momento singular nós desperdiçamos com a quantidade de reformas que vieram depois, inclusive dos governos. Nós, inclusive, quando fizemos reformas, e, portanto, a gente está abrindo esse processo de discussão sobre o que nós chamamos de um processo constituinte. Não é uma data, não é a proposta de convocar. Nós estamos discutindo o seguinte: há uma crise institucional provocada pelas algumas limitações do texto constitucional de 88, pelas emendas da ordem econômica do modelo neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso, pelo golpe de 2016, pelo governo do inelegível Bolsonaro, e nós estamos analisando esse processo da crise institucional que o país atravessa. Então, é uma contribuição para o debate
Eu queria agradecer muito a participação do Luiz Felipe Miguel. É isso que eu queria deixar claro aqui, viu? Muito obrigado. E agradecer a você, viu, Salve? Eu até estava falando para ele que você é um militante dessa editoriação alternativa de esquerda, porque você teimosamente abraça títulos que só a tua editora, a tua programação editorial topa, porque você não é um empresário, você é um militante de causas e que se materializa nesse tipo de livro, como esse da Constituinte. Um abraço, viu, Salve? Muito obrigado. Quem recebeu um elogio do Genuíno, né? O que eu vou falar? O livro do Genuíno. Só queria avisar que o pessoal, todo mundo que é autor do livro vai assinar agora no final. Quem quiser vai dar autógrafo, né? O Genuíno, o Pisolato, o nosso Miguel do Rosário aqui. Vou convidar a Amanda Rodrigues, que é nossa diretora financeira, era nossa diretora de comunicação e projetos, logo que nós criamos a rede Lawfare Nunca Mais, nossa associação, e agora, desde março, ela é nossa diretora financeira, para despedir e agradecer em nome da rede, e aí depois, no final, eu encerro definitivamente. 1 minuto para a Amanda, e ela vai falar do livro também. 1 minuto para falar do livro e 1 minuto para fazer o agradecimento. Então, em 2016, eu conheci a administração pública e me apaixonei por ela. E a administração pública também, ela está inserida na política, obviamente, e a política me trouxe muitas dores e muitos amores. E depois disso tudo, eu precisei realmente montar um quebra-cabeça. E aí eu escrevi esse livro, O Outro Lado, O Quebra-Cabeça da Justiça na Operação Calvário, para eu poder compreender minha vida, a minha paixão pela administração pública, que é a única forma de mudar a vida de muitas pessoas, a vida de toda uma população, é através da boa administração pública. E eu precisei de política, direito, letramento midiático, precisei mexer com a emoção de muita gente que eu gosto, de muita gente que eu passei a gostar e admirar. E para mim foi uma forma muito importante de reorganizar minhas ideias e de me fazer seguir, e de me fazer enfrentar toda a dor que eu sofri, e eu não sabia por que meu corpo doía tanto. Eu não conseguia entender porque depois de 2019 eu passei a sentir dores em todas as partes do meu corpo e eu cheguei a ficar sem andar, de tanta dor, na articulação dos meus quadris. É porque no meio de todas essas pessoas que eu amo tanto e que sofreram tanto com lawfare, talvez eu fosse a mais jovem e a que aguentava mais tranco. E eu tive que ter muita força para sustentar todos esses meus amores, e para entendê-los, e para compreendê-los, e para superar alguma coisa junto com eles. E aí se transformou nesse livro aqui, que é um livro que fala da minha vida e da vida de um monte de gente. E eu percebi que por histórias bonitas e boas, poucas pessoas se interessam. Mas por histórias tristes e ruins, muita gente se interessa. Então, se eu precisasse contar uma parte ruim da minha vida para fazer com que outras pessoas olhassem para esse mal que se chama lawfare, eu iria fazer. Então, eu estou nessa luta e eu queria, por favor, pedir para a Cleide se levantar, para a Pisolato, para a Andréia e para a Laura e para a Márcia, para virem aqui em cima. Eu acho que Isabel foi embora. E vocês me encontraram, a rede lawfare me encontrou. Nem me lembro como. Mas eu nem conhecia vocês, eu nem sabia de onde vocês vinham, mas a gente começou e também a Sandra, que está lá na Suíça. Vocês me encontraram e vocês me ensinaram sobre amor, sobre amizade, sobre companheirismo, sobre dividir a dor do outro e sobre dar, sem nem saber por quê. Essa moça aqui é uma grande guerreira, eu costumo dizer que ela é uma apaixonada, e graças a Deus que ela é, porque muitas vezes eu tenho raiva dessa luta, porque essa luta me conecta com muito sofrimento. Mas ela, do auge da sua sabedoria, às vezes da sua inocência tão linda, ela nos traz de volta sempre para esse caminho. Né? Esse caminho, Pisolato, que é um caminho de uma certa
tortura, mas é um caminho de muito orgulho, porque resiliência, coragem, onde a gente encontra anjos, é um caminho onde resiliência, coragem, vontade de lutar, e a gente pode até cair, mas a gente vai cair lutando até o fim. E hoje eu, graças a Deus, consegui me reconstruir. Eu nem luto mais tanto por mim, mas a gente tem que lutar pelos outros. E cada movimento que eu dou nessa direção é para que outras pessoas não passem por isso aqui que eu passei. É para que não tenha outras Andréias, outros Pisolatros, outras Márcias, outros Ricardos, outros, desculpa, eu esqueci seu nome, prefeito, Emanuel, outros Leonardos, por aí. E outros presidentes Lulas também, outros João Eduardos, outros Miltons, outros Agnelos e tantos outros pelo Brasil afora, que eu pude conversar, entrevistar, conhecer a família e conhecer a vida. Então, hoje passaram por aqui muitas pessoas, foi o dia inteiro de muita troca. E eu só tenho que dizer muito obrigada a todos vocês. Com certeza o reitor Cancelier, ele vive aqui agora, nesse momento. Muito obrigada a todos vocês. E não vamos desistir nunca, Genuíno. Não vamos desistir nunca, porque tem um monte de gente vindo aí que precisa muito dessa nossa força. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Eu queria convidar todos os que puderem vir aqui à frente, porque o Luciano Tola precisa levar uma foto lá para a Comissão de Estudo e Combate da OAB Rio de Janeiro. Vocês são todos convidados para virem ao palco, mais próximos aqui, para a gente fazer essa foto poderosa. Essa rede é uma rede que está crescendo, tem prefeito, tem deputado, tem editor, tem jornalista, tem cineasta, e vai crescer cada dia mais, porque a gente precisa vencer essa guerra. Muitas pessoas mais que nós não estamos vendo, mas sabemos que estão aqui conosco. E eu queria dar um agradecimento a todas as pessoas desse teatro. Queria dar um agradecimento para o presidente, que nos acolheu de uma forma tão afetuosa, tendo esse afeto se estendido a todas as outras pessoas com as quais nós conversamos, vocês perceberam esse amor. Agradecer a Ana Par, o Braulio, o Marcel, agradecer a Ana Pex, o Guilherme que esteve com a gente aqui mais cedo, e especialmente agradecer a todas as outras pessoas que nos ajudam a construir essa rede. João Augusto, Luciana, Maria Tereza Capra, todas as outras pessoas que não puderam vir estão aqui conosco. Obrigada.